Muitas pessoas não acreditam na ciência brasileira. Muitas pessoas pensam que os profissionais, os cientistas aqui do Brasil, não são capacitados ou hábeis o bastante para conseguir criar ferramentas úteis para o campo da ciência. Mas uma das maiores provas de que isso é muito errado é justamente quando a gente para pensar a trajetória da radiologia no Brasil, especialmente se tratando da criação da abreugrafia. Você já ouviu falar nessa modalidade? Se você que me escuta tem mais de 50 anos, com certeza você já ouviu falar. Mas se você que me escuta é mais jovem, segundo as estatísticas do Anchor, costumam ser, talvez essa palavra não seja tão familiar. E é justamente a história da abreugrafia e da radiologia brasileira que eu vou trazer aqui para vocês no episódio de hoje. Radiation detected. Red dot. Olá, meus irradiadíssimos! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês uma história muito interessante a respeito da evolução da radiologia aqui no Brasil. Mais especificamente a criação da abreugrafia, que é uma modalidade que fez uma revolução no aspecto de saúde pública aqui no Brasil, principalmente, mas que é uma modalidade tão bacana que foi difundida em outros países com outros nomes, mas que eu já vou falar disso daqui a pouquinho. Antes de eu entrar no assunto principal, gostaria de fazer as minhas considerações iniciais e começando primeiramente agradecendo a todos vocês mais uma vez, como sempre faço, pela audiência. Eu sempre fico muito feliz em entrar no Anchor e ver as estatísticas de pessoas que estão ouvindo, os números aumentando. Eu fico muito feliz porque é isso que me motiva a continuar gravando esse conteúdo. E além disso, também gostaria de pontuar aqui uns agradecimentos especiais a algumas pessoas que me mandaram mensagens aí nessa semana. A primeira delas é o Robson Pires, que comentou acerca dos episódios curtos, que ele gostou da dinâmica e achou bacana esse tipo de abordagem. É bom para mim saber esse tipo de feedback, porque tem alguns episódios que de fato vão ser mais curtos do que outros mesmos. Então, que bom que vocês gostam. Muito obrigado, Robson, pelo seu feedback. Teve um outro rapaz que mandou mensagem para mim, que é o Rafael Espindola. Ele fez umas perguntas acerca de elementos radioativos, se os elementos radioativos irradiam para sempre, coisas nesse sentido que eu achei muito bacana. E foram perguntas até que me deixaram bem intrigadas. Como, por exemplo, se os elementos radioativos naturais também sofrem com decaimento, ou se são só os artificiais. E, nesse caso, ambos sofrem igualmente decaimento. Claro que o que vai variar é dependendo do quão radioativo é o elemento. Alguns vão decair mais rápido do que outros. Inclusive, posso até fazer um episódio só sobre isso. Mas uma pergunta que ele fez que eu fiquei muito bugada e que eu tive que parar para pensar, porque eu nunca tinha refletido sobre, é a respeito de que, eu até mencionei isso lá no episódio onde eu explico a diferença entre radiação e radioatividade, eu explico o que é radioatividade, eu sempre comento que isso tem relação com núcleos muito grandes, que tem muitos prótons e nêutrons, que são muito instáveis e por consequência vão ter que se estabilizar emitindo energia em forma de radiação. Mas a gente tem elementos radioativos artificiais que eles também decaem, né, e são instáveis, e o núcleo deles é pequeno. Então, por que eles são radioativos? Eu parto do princípio que é porque tudo no átomo tem que estar em estabilidade. Então, se existe um desequilíbrio entre núcleo e eletrosfera, isso também vai fazer com que ele precise se estabilizar e vai emitir essa instabilidade em forma de radiação, vai se reequilibrar dessa forma. Então, eu penso que é por isso. E também penso que elementos que são mais leves, eles são mais radioativos no sentido que decaem mais rapidamente, né? São instáveis e rapidamente voltam à estabilidade. Então eu tive que pensar, eu acredito que seja isso, né? Se alguém aí tá ouvindo e acredita que seja outra coisa, até pode comentar comigo lá no Instagram, mas a princípio é isso. Mas eu achei a pergunta sensacional. Teve também uma moça, que eu não sei o nome, mas a página dela chama Dantas Ferramentas, que ela veio conversar comigo a respeito de aquecer comida dentro do micro-ondas com isopor. Ela ouviu o meu episódio acerca do micro-ondas, se dava câncer, né? E lá eu comento que algumas embalagens não são adaptadas pra gente colocar no micro-ondas porque elas liberam toxinas. E também perguntou se trincar a tela do celular favorece a emissão de radiação que possa vir a fazer mal. E como eu já comentei também em episódio anterior acerca de radiação 5G, telefonia, não tem relação, porque a radiação não ionizante, ela vai ser emitida e recebida pelo telefone da mesma maneira, indiferente da tela quebrada ou não, e que essa radiação é de um espectro que não nos faz mal até onde nós sabemos.
E por fim, o Felipe Arcanjo, que veio comentar comigo acerca de materiais de blindagem que são feitos de tungstênio. Eu já sabia que existem aventais de chumbo que não são autorizados pela Anvisa, mas lá nos Estados Unidos eles utilizam para fazer blindagem e é tão efetivo quanto o chumbo para a faixa de energia que a gente usa de raio-x dentro da medicina. É muito legal. São bem molinhos, bem gostosinho de mexer, são um pouco mais leves porque é menos denso do que o chumbo, mas por efeito fotoelétrico consegue atenuar tanto quanto. Então, muito obrigada aí, galera, que mandou mensagem, tá? Quem mais quiser mandar mensagem, vai conversando aí comigo, vai entrando em contato, que eu sempre vou citando por aqui. Bom, mas vamos ao tema do episódio dessa semana, que é a história da radiologia no Brasil, com esse enfoque na abreografia, que eu já vou explicar o que é. Bom, o raio-x ele foi descoberto em 1895 lá na Europa por um físico chamado Wilhelm Röntgen. E isso foi em novembro de 1895. E tão logo foi-se anunciado essa descoberta, em virtude do potencial que o raio-x tinha de mostrar o interior de objetos, o interior do corpo humano, foi uma febre. Eu até comento isso em outros contextos aqui, porque as pessoas não sabiam que esse tipo de radiação fazia mal, né? Então usavam indiscriminadamente. Mas, assim, foi uma febre e a notícia dessa nova descoberta espalhou-se rapidamente não só para a Europa, mas como outros países de outros continentes. Lembrem que em 1895 não tinha WhatsApp, né? E ainda assim, em uma questão de 2 semanas, meio que todo mundo já sabia. E tanto que o raio-x foi considerado uma das maiores invenções do século, porque ele conseguia propiciar grandes avanços. Poxa, pensa só, você conseguir olhar o interior do corpo humano sem você ter que fazer nenhum tipo de intervenção, isso é fabuloso, é fantástico. Bom, e aqui no Brasil não foi diferente, a galera ficou sabendo que existia aí uma nova tecnologia. Logo no ano seguinte, 1896, existiam médicos aqui do Brasil que iam para a Europa para fazer congresso, e teve um médico aqui do Brasil que eu não lembro o nome, é muito bom, né? Eu fazendo podcast não lembro o nome do médico, né? Mas era um cara lá, era um médico aqui do Brasil, que ele foi lá para um congresso em 1896, né, no ano seguinte já da descoberta, e lá ele viu que a galera já estava começando a montar os primeiros equipamentos de raio-x para serem utilizados para finalidades médicas, e ele trouxe a novidade, né, ele trouxe a informação aqui para o Brasil. Ele contou que lá na Europa haviam feito uma descoberta fascinante, uns raios especiais que era possível visualizar o interior do corpo humano sem intervenção. Isso era fantástico. E começou a pontuar como que seria trazer essa tecnologia para o Brasil e quanto que isso ajudaria a gente aqui. E então, em 1897, um médico chamado José Carlos Ferreira, esse eu lembro o nome, ele resolveu então trazer um raio-x lá da Europa aqui para o Brasil, resolveu importar um raio-x. E esse raio-x que ele trouxe, ele ia instalar numa cidade que chama Formiga, que fica em Minas Gerais. Só que o que acontece? Quando ele trouxe aqui para o Brasil, para essa cidade, ele se deparou com um grande problema. O raio-x, como eu já comentei em episódios anteriores, e farei um apenas para falar sobre isso, ele não é um elemento radioativo, né? O raio-x ele não vem de uma pedra radioativa que fica irradiando eternamente. O raio-x ele vem de um tubo que parece uma lâmpada, que você tem que eletrificar ele, ou seja, com energia elétrica, para ele funcionar e disparar o raio-x. E quando ele trouxe aqui para o Brasil, nessa cidade, ele percebeu que tinha uma grande limitação, que é que a cidade não tinha energia elétrica. E aí ele, né, não conseguiu instalar o raio-x, mas ele conseguiu comprar um gerador a óleo lá, não sei como é que ele desenrolou o negócio, mas fez lá uma adaptação e instalou-se então o primeiro raio-x aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, em 1897. E aí, tão logo o raio-x foi instalado, que foi mais no finalzinho de 1897, né? No comecinho de 1898 foi feita a primeira radiografia brasileira que a gente tem registro, que era do primeiro-ministro chamado Lauro Miller. Não sei de história, não sei quem é essa pessoa, quem souber conta pra mim lá no Instagram. Mas enfim, o ponto é, eles fizeram o raio-x da mão desse cara e eles fizeram uma exposição de 20 ou 40 minutos para conseguir uma radiografia. E isso é muito legal da gente pontuar, porque antigamente, como as máquinas eram muito antigas, assim, muito rústicas, a qualidade do raio-x que era produzido não era lá essas coisas. Então, o rendimento do raio-x era meio... Então, o tempo de exposição era muito longo para compensar
digamos assim, essa falta de qualidade na produção da radiação. É muito análogo à fotografia. Quem aí já vê essas coisas na internet, essas notícias curiosas, né? Antigamente fotografia, você tinha que ficar parado horrores para conseguir fotografar, porque os filmes eram tudo muito lento, né? Era um processo bem analógico, então tinha que ficar parado por muito tempo. Radiografia é o mesmo esquema. Até porque o detector de imagem de ambos é muito semelhante. O filme radiográfico e o filme fotográfico têm princípios físico-químicos muito análogos. Então, e faz sentido, né? Porque o raio-x é uma onda eletromagnética, a luz visível também, né? Só interagem com a matéria de um jeito diferente, mas o princípio é o mesmo. Então, por isso que demorava um monte. Hoje, o raio-x é milissegundos, né? Você nem entrou e já saiu. Você leva mais tempo para ir chegar na clínica e fazer o exame do que executando o exame em si, né? Enfim, só a fins comparativos mesmo. A partir desse momento, o raio-x meio que começou a ser popularizado, digamos assim. Então, cidades, capitais que tinham grandes hospitais que atendiam muitas pessoas, meio que adquiriam raio-x para ter lá, porque o potencial diagnóstico foi amplificado, era muito bom ter um raio-x. Só que como era uma tecnologia nova, era caro, então não era todo lugar que tinha. Hoje em dia não, hoje em dia você virou a esquina, tem um raio-x, né? E é cinquentão para você fazer uma radiografia, mas antigamente não era assim. Era bem mais caro, não era tão acessível. E por que eu tô falando disso, né? Esse comecinho aí, né, de século XX. Porque o que acontece? Ó, se liguem nesse gancho da história. Existia um médico chamado Manuel Dias de Abreu, que ele nasceu em 1892 lá em São Paulo. E o cara era um gênio. Ele conseguiu ingressar na faculdade de medicina com 15 anos. Ele tinha, claro, uma família que tinha muita condição, né? Então ele acabou conseguindo se desenvolver muito bem. Entrou na faculdade com 15 e ele se formou com 21 anos. Isso era em 1913. E daí o que acontece? Ele quis especializar os estudos dele, melhorar a parte da medicina. E ele resolveu ir para a França. Só que o problema é que nessa época estava tendo a Primeira Guerra Mundial, ele não conseguiu ir. Ficou um tempo lá em Lisboa e tudo mais. E daí, em 1915, ele conseguiu ir. E ele foi para a França para trabalhar num hospital, que eu não vou saber falar o nome, mas um hospital lá da França. E o que acontece? Lá nesse hospital específico, a galera mexia muito com raio-x. E eles estavam, nesse começo do século XX, estudando e vendo as aplicações do que o raio-x conseguiria propiciar diagnóstico, além do mais óbvio, que é, por exemplo, ver fratura. O que mais que dava para ser visto no raio-x? Ele tinha ido para mexer com peça cirúrgica, para fazer fotografia de peças cirúrgicas que os médicos de lá retiravam para fazer estudo. E ele resolveu ele resolveu radiografar essas peças, porque ele pensou, caramba, se na foto aparece assim, como será que fica o aspecto radiográfico, né, dessas peças? O que será que vê? Né? Então ele conseguia estudar, por exemplo, diferença de densidade de tecido, avaliando essas peças que ele radiografava. E ele, né, enfim, estava mexendo e fuçando ali para ver o que ele descobria, uma coisa que era recém-descoberto, né? O raio-x era novidade, então a galera estava todo mundo fuçando em cima do negócio. E aí aconteceu uma coisa incrível. Nesse hospital que ele trabalhava, né, eles recebiam muitos casos de tuberculose. E na época, para você fazer o diagnóstico de tuberculose, era por exame clínico. Então eles faziam a ausculta pulmonar, né, via a pessoa ali. E daí teve um dia que ele fez uma radiografia de um paciente que tinha tuberculose, só que não foi identificada pelo exame clínico. Mas na radiografia ele conseguiu perceber. Por quê? Por causa da diferença de densidade dos tecidos que ele já havia visto previamente. Inclusive, esse estudo de diferença de densidade e que refletia na imagem tem um nome que chama densimetria. Ele que desenvolveu essa metodologia lá na Europa. E aí, quando ele percebeu que a radiografia mostrava a tuberculose, que o exame clínico não apontava, nossa, o potencial diagnóstico para a tuberculose foi efetivamente visível ali naquele momento. E eles começaram a pensar, então, como tornar isso mais aplicável. Porque o que acontece? Conseguir ver antes, dava para tratar melhor. Então, se passou batido no exame clínico é porque estava no início, mas na radiografia já aparecia. Então, isso era muito positivo. Bom, e daí a partir desse momento, o Dr. Manuel de Abreu, ele tentou pensar em um modo de tentar tornar esse exame mais difundido e conseguir fazer essas radiografias do pulmão em larga escala. Só que o que acontece?
O raio-x antigamente, como eu mencionei, ele era muito caro. Então, para você conseguir usar esse raio-x para fazer esse rastreamento, era um pouco inviável. Então, ele começou lá na Europa ainda a pensar em como ele poderia fazer isso. Em 1919, ele tentou fazer o seguinte: os raios-x na época, para a gente conseguir registrar em película radiográfica, as películas radiográficas eram muito caras e era um processo mais demoradinho. Então, muitos médicos, eles faziam a avaliação do pulmão em tempo real, no que a gente chama de fluoroscopia. Então, é como se fosse um filminho. Não sei se vocês já viram aqueles desenhos que passavam, tipo do Tom e Jerry, Pica-Pau, que tinha um médico que tinha uma telona branca, que daí o paciente ficava atrás, aparecia o esqueletinho, e no desenho, sempre que o paciente saía correndo, era o esqueletinho que saía correndo atrás, né? Então, isso era muito parecido com o que de fato eram as radiografias antigas. Então, era feita por esse modo de fluoroscopia que era meio que em tempo real. Então, a radiografia, ela era projetada numa tela que brilhava. Era uma tela fluorescente, que a gente chama, que era visível, portanto. E daí, quando o médico queria registrar o que ele estava vendo, ele botava o filme radiográfico ali e, né, fazia a imagem. E só como eu comentei, então era muito caro e o Dr. Manuel de Abreu tentou fazer o registro dessa tela fluorescente, ao invés de fazer com o filme radiográfico, ele resolveu fazer com o filme fotográfico, que na época era mais barato comparado ao filme radiográfico e conseguia registrar da mesma maneira. Só que o problema é que o brilho emitido pela tela fluorescente era muito fraco e o filme radiográfico não conseguia captar com detalhes necessários para ser suficientemente bom para laudar. Então não deu certo. Só que daí, em 1922, aconteceu uma coisa que mudou tudo. Mudou completamente a visão do Dr. Manuel de Abreu acerca das coisas. Ele voltou para o Brasil, mais especificamente foi para o Rio de Janeiro, e nesse momento ele viu o caos instaurado na cidade. Porque o que aconteceu? Na época, a cidade estava tendo uma epidemia absurda de tuberculose. Então era um nível, uma quantidade de óbitos e pessoas com a doença já em fase terminal, que ele lembrou de tudo que ele aprendeu lá na Europa e ele voltou a pensar em como que ele poderia tornar esse exame mais acessível para conseguir, de fato, então, fazer esse rastreamento. Até 1924, ele ainda estava se deparando com o mesmo problema de que a luminescência da tela da fluoroscopia não era forte o bastante para sensibilizar o filme fotográfico, né? E, enfim, ficou um pouco frustrado, só que em 1936, finalmente, ele conseguiu, percebam que já passou muito tempo, né, depois da última tentativa, mas ele conseguiu finalmente desenvolver essa metodologia de fotografar a tela fluorescente ao invés de usar um filme radiográfico, porque as telas fluorescentes que estavam sendo fabricadas conseguiam fazer um brilho, uma fluorescência mais intensa, em nível suficientemente bom para você conseguir registrar isso com filme fotográfico, e aí deu muito certo. E essa modalidade nova que ele inventou de fazer mini radiografias em filme fotográfico acabou tendo o nome conhecido como abreografia, em homenagem a ele, né, que chamava Manuel Dias de Abreu. Mas, curiosamente, esse nome não foi cunhado por ele. Esse nome foi cunhado pelo presidente do primeiro Congresso Brasileiro de Tuberculose, que chamava Ari Miranda, porque o Dr. Abreu, ele tinha nomeado a técnica de Röntgen em fotografia, por causa do Wilhelm Röntgen, que descobriu o raio-x. Mas aí, por unanimidade, resolveram chamar de abreografia. Até porque no Brasil, você falar Röntgen em fotografia é muito complicado, né? Então, abreografia é muito mais fácil. E essa técnica dele deu tão certo que difundiu não só para o Brasil, como para outros países em outros lugares. E daí foram tendo variações de nome, tá? Então, aqui no Brasil a gente chama de abreografia, mas tem vários nomes como Röntgenfluorografia, radiofotografia, charmografia, fotoradioscopia, fotofluorografia, microradiografia e assim por diante. E para fins de comparação, essa técnica ficou tão difundida porque conseguiu baratear o custo de um exame de radiografia cerca de 100 vezes o valor comparado com o filme radiográfico que se utilizava na época. Então, ficou muito popular. Muito curioso que essa invenção dele teve uma contribuição muito grande para exterminação da tuberculose, principalmente aqui no Brasil.
inclusive, em virtude das leis de prevenção à tuberculose, a execução de uma abreografia era obrigatório para você conseguir fazer rastreamento e até quem é mais antigo. Até sugiro que vocês perguntem para os avós de vocês, com certeza eles vão lembrar e talvez até tenham uma para mostrar. Inclusive já pontuo, se vocês tiverem uma aí para me mostrar, me mandem que eu quero muito ver. Nunca vi uma e eu gostaria de ver. Então, era meio que obrigatório, tinha que apresentar algumas situações, tinha que ter na carteira de trabalho para provar que seu pulmão estava limpo e você não tinha tuberculose. E acabou que realmente teve até unidades móveis aqui no Brasil que usavam o equipamento. O custo era muito acessível, era muito fácil de fazer uma radiografia, de operar o equipamento. O diagnóstico era muito perceptível e muito superior do que só o exame clínico, o que acabou resultando num impacto para a saúde pública gigantesco. E daí o que acontece? Com o tempo, foi se deixando de se fazer necessário porque a tuberculose foi diminuindo consideravelmente a incidência. E daí o que acontece? Em 1974, a Organização Mundial de Saúde pediu para que não fosse usada a abreografia para rastreamento em massa em virtude da exposição à radiação. Quando a gente pensa em exames ou exposições de pessoas à radiação ionizante, a gente tem que obedecer aos princípios de radioproteção, principalmente no quesito de justificativa. Ou seja, você não pode ficar irradiando alguém sem uma boa razão. Então, para se fazer rastreamento, dado que já não havia epidemia, então não era justificável, a abreografia parou de ter caráter obrigatório. E depois, foi criada uma outra técnica para você conseguir rastrear a tuberculose, que também é mais precisa ainda do que o exame de imagem, porque você consegue ver antes de ter destruição tecidual, que é o escarro. Então, hoje o exame é feito de um modo biológico, digamos assim, bioanálise, exame laboratorial. Então, eliminou-se a necessidade de você fazer rastreamento por raio-x, tanto que em 1998 nós foi instaurada aqui no Brasil a portaria 453, que é a portaria de proteção radiológica da vigilância sanitária. Então, justamente proibindo o uso da abreografia, então desde 1998 ela não existe mais, não pode mais fazer, porque não é mais necessário fazer rastreamento, não justifica radiografar o pulmão numa imagem que não tem tanta resolução, e hoje em dia o raio-x é muito mais acessível e tem outros modos de você diagnosticar tuberculose sem necessidade de exposição à radiação. Mas apesar de hoje em dia não ser mais utilizado, isso nunca ficou esquecido, sempre foi marcado, isso na história do Brasil, inclusive o próprio Dr. Manuel de Abreu foi indicado para a Nobel, ele não ganhou, mas teve a indicação, e inclusive ele acabou morrendo em 1962, ironicamente de câncer de pulmão, para vocês verem como são as coisas. Pois muito bem, meus irradiados, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês tiverem sugestões, comentários, que vocês queiram compartilhar comigo, pensamentos, só me mandar uma mensagem lá no Instagram, Radiação para Leigos, ou então por e-mail, radiaçãoparaleigos@gmail.com, que eu sempre respondo, talvez não imediatamente, mas sempre que eu olho lá, eu respondo e converso com todo mundo. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo episódio.